pessoal da página Chega de Trabalho Infantil, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro, e nós estamos aqui para mais um Tira Dúvidas, a nossa parceria com essa página tão linda e esclarecedora. Nós temos um tema hoje que é os mitos sobre o Conselho Tutelar. Existem muitos mitos sobre o Conselho Tutelar, um estatuto que está na cabeça das pessoas, do senso comum, andando por aí. Esse é um estatuto totalmente diferente daquele estatuto que nós temos escrito na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Então vamos para o vídeo e vamos tirar essas dúvidas. Bom, então nós separamos aqui 5 mitos sobre o Conselho Tutelar, pelo menos 5 para a gente começar aqui. E um dos mais bizarros e mais antigos é que as pessoas chegam no Conselho Tutelar e falam assim: eu vim aqui entregar o meu filho para o Conselho Tutelar. Bom, gente, você não pode entregar o seu filho para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não cuida, não vai cuidar do seu filho. Aliás, o Conselho Tutelar não cuida do filho de ninguém. Quem tem que cuidar do seu filho é você. O seu filho não é um objeto, não é uma coisa para ser entregue no Conselho Tutelar. Ele pode estar fazendo bagunça, pode ter levado, pode ter roubado alguma coisa de alguém, mas não é no Conselho Tutelar que você vai deixar lá. Lá não tem mães sociais, lá não tem uma mãe substituta para ele. A mãe é você. Existe um ditado antigo que minha mãe falava, alguns companheiros meus não gostam, mas que diz assim: quem pariu Mateus, que embale. O que o Conselho Tutelar vai fazer é aplicar medidas de proteção aos seus filhos e pode também aplicar medidas a você, pai e mãe, ou responsável. Está previsto no artigo 136, nos primeiros e segundos incisos deste artigo, que diz que o Conselho Tutelar vai atender crianças e adolescentes, vai atender também e aconselhar a pais e responsáveis, aplicando medidas. As medidas de proteção às crianças e adolescentes vão estar lá previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente, e aos pais e responsáveis vão estar previstos no artigo 129 deste mesmo Estatuto. E elas visam promover a família, ajudar a família a se harmonizar. Então não tem condições de você entregar os seus filhos ou o seu filho no Conselho Tutelar. Lá não tem o depósito de criança, seu filho não é uma coisa, e isso é um mito que envolve o Conselho Tutelar. O outro mito que envolve o Conselho Tutelar é que o Conselho Tutelar dá susto em criança. O Conselho Tutelar agora é um fantasma. Pai chega lá no Conselho Tutelar, papai e mamãe dizendo assim: ah, eu trouxe meu filho aqui para você dar um susto nele. Conselho Tutelar não dá susto em criança ou adolescente. Porque Conselho Tutelar é um equipamento administrativo, é um órgão público, permanente, autônomo e não jurisdicional. Ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Está no artigo 131 do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Então o Conselho Tutelar não dá susto no seu filho. Ele não é um órgão policialesco. Aliás, nem os órgãos de polícia, nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário, nem outro qualquer órgão por aí deveria cumprir esse papel chulo, esse papel menor, esse papel pequeno, que é de dar susto em pessoas. Isso é uma coisa da época da ditadura militar, é uma coisa da época de outros tempos e é uma prática errada. Ninguém tem que levar susto de ninguém. As pessoas precisam ser reeducadas, ressocializadas, as medidas protetivas precisam ser aplicadas. Então o Conselho Tutelar não dá susto em crianças e adolescentes. Bom, nós temos aqui um outro mito que envolve o Conselho Tutelar, que é que o Conselho Tutelar ele cuida dessa parte de guarda e de pensão alimentícia. Não é o Conselho Tutelar que cuida dessa parte, ok, gente? Eu sei que as pessoas podem até ir ao Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar também cumpre o papel de órgão, que é o papel que a ele é previsto lá no artigo 131. E como um órgão público, ele pode orientar as pessoas que não é ali que se cuida daquele serviço, e sim no outro órgão, no outro equipamento, qual seja a Defensoria Pública, ou a pessoa vai procurar um advogado particular, mas eu posso deixar de cara aqui para você já ficar sabendo que não é o Conselho Tutelar que ajuiza procedimentos de guarda e pensão alimentícia, ou seja, o filho vai ficar com a mamãe, o filho vai ficar com o papai. Não é o conselho que faz esse trabalho. Ah, o pai vai ter que dar R$700 de pensão, a mãe vai ter que dar R$300 para ajudar. Não é o Conselho Tutelar que faz isso, senão um advogado particular, se você tiver condições financeiras de pagar, ou então a Defensoria Pública, que é um órgão também estabelecido para fazer esse tipo de serviço para a sociedade, aqueles que não têm condição de pagar. Eu sei que tem alguns estados que nem têm Defensoria Pública ainda, mas é um órgão que é feito também para isso, para ser o seu advogado pago pelo Estado, ok? Um outro mito
é que o conselho tutelar, ele tira o filho das pessoas, ele tira o filho das famílias. Ele, olha, cuidado, o conselho tutelar vai tirar o seu filho. O conselho tutelar não tira filho de ninguém. A única autoridade competente para decretar o afastamento de uma criança da sua casa ou da sua família, ou então para determinar a destituição do poder familiar de um pai, de uma mãe, ou então a suspensão do poder familiar de um pai, de uma mãe, é o Poder Judiciário, através de uma provocação do Ministério Público, ok? O Conselho Tutelar ele pode até indicar, como está no 11º inciso do artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, se no exercício de suas atribuições ele entender que aquela criança precisa ser afastada da sua família, ele informa incontinente ao Ministério Público e diz os motivos, por que o Conselho Tutelar entende aquilo, mas não é ele que faz isso. O que o Conselho Tutelar faz, o que é mal compreendido, é a aplicação de uma medida de proteção de acolhimento institucional, que se dá em casos muito excepcionais, ou pelo menos deveria se dar em casos muito excepcionais, e seguindo os princípios do artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma criança que está perdida na cidade, ou por algum motivo não foi possível manter aquela criança naquele momento, naquela casa, então se acolhe ou se coloca numa casa lá, ou numa casa de passagem, eu não sei, mas assim, Conselho Tutelar não tira filho de ninguém, ou não deveria. Se tem Conselho Tutelar fazendo isso por aí, mais uma vez eu digo, deve ser denunciado ao Ministério Público, deve ser processado. E uma outra questão sobre o Conselho Tutelar, sobre um mito muito comum, e para a gente finalizar aqui, é que o Conselho Tutelar tem que cuidar de tudo sobre criança e adolescente. Aconteceu qualquer coisa com criança e adolescente, o Conselho Tutelar tem que estar lá. Uma criança chorou do lado ali na vizinha, já estão ligando para o Conselho Tutelar, para o Conselho voar para lá, para o Homem-Aranha, o Superman, sei lá, o Super-Homem que escuta uma vozinha, vai lá longe, voa lá e salva a criança ou adolescente. Não, gente. Conselho Tutelar não é super-herói. Conselho Tutelar é um órgão público, permanente, autônomo, não jurisdicional. Então não é porque uma criança foi atropelada na praça que você vai ligar para o Conselho Tutelar. Você vai ligar para o SAMU, vai ligar para a ambulância, vai ligar para que essa criança tenha os atendimentos de saúde. O Conselho Tutelar não tem preparo de saúde. Ah, uma criança está se batendo lá na sala de aula porque teve convulsão, é epilética, chama o Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar não sabe nada, não tem nada a ver com isso. Chama um médico, leva essa criança para o hospital. Então, gente, assim, o Conselho Tutelar não cuida de tudo de criança e adolescente. Não é porque tem criança no caso que o Conselho Tutelar é o órgão que vai cuidar daquele problema. O Conselho Tutelar apenas zela pelo cumprimento dos direitos. Então, primeiro, você vai acessar o direito direto na fonte. Se for a escola, vai à escola. Se for a saúde, vai ao hospital. Chama o SAMU, chama o médico. Se for a polícia, chama a polícia civil. O Conselho Tutelar só vai entrar nesse circuito se um desses atores do sistema de proteção, que deveria executar, que deveria fazer acontecer aquele direito, ele se negar, ou ele fizer aquilo de maneira ineficaz, improdutiva, ineficiente. Aí você vai acionar o Conselho Tutelar para garantir que aquele órgão execute adequadamente aquela política pública, ou seja, execute adequadamente aquele direito. Então ficamos aí com 5 curiosidades, 5 mitos sobre o Conselho Tutelar. Espero que tenha ajudado você nesse tira-dúvidas tão mais amplo do que aqueles que a gente tenha tratado anteriormente. Valeu, pessoal da página Chega de Trabalho Infantil, Rede Peteca, valeu todo mundo aí, compartilha esse vídeo, curta aqui essa página Chega de Trabalho Infantil e vamos embora.